Esse é um daqueles vídeos que ele pode despertar apenas duas reações em você. Ou você se une a mim e se alegra com a profundidade da maravilhosa palavra de Deus, ou simplesmente você não vai entender nada e vai dizer que eu estou viajando na maionese e vai desligar esse vídeo com 2, 3 minutos. Se você não tem acompanhado os vídeos aqui do canal, eu tenho falado a respeito da parábola das 10 virgens e das 2 casas de Israel. Se você realmente gosta da palavra de Deus, você precisa entender essa dinâmica, a construção das 2 casas de Israel, a partir da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus estabeleceu 2 reinos, e esses 2 reinos são as 2 casas de Israel. Existe uma parábola de Jesus em que ele deixa codificado as 2 casas de Israel, e eu não tenho dúvida que você vai se maravilhar com as revelações da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não tenho dúvida que se você não conhece o ensino das 2 casas de Israel, você vai pensar que eu estou viajando, que isso que eu estou ensinando aqui não existe. Na realidade, somente Jesus Cristo pode, em uma parábola, nos mostrar ensinamentos simples e fundamentais. E dentro dessa mesma parábola, ele nos mostra a profundidade do plano de Deus. Basicamente, o ensino das 2 casas de Israel fala a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, depois para Isaque, e essa mesma promessa se renova em Jacó. Jacó, ele leva a bênção aos 2 filhos de José naquela famosa troca de mãos. Jacó, ele dá ali a bênção para Efraim e para Manassés, os filhos de José. Efraim era o filho mais novo e Deus derrama a bênção maior sobre o filho mais novo de José, Efraim. Dali, o texto em Gênesis capítulo 48, nos versículos 19 e 20, vai dizer que Deus colocou adiante o nome de Efraim à frente do de Manassés. E mais uma vez eu vou colocar o gráfico aqui para você, aquela imagem com a divisão dos 2 reinos, Efraim e Judá. Da linhagem de Manassés, do filho de José Manassés, vem toda a linhagem de Davi. Daqui se constituiu o reino de Judá. Do outro lado nós vemos o reino de Efraim ou Israel, que daqui surgiram os samaritanos e depois os gentios. Efraim e Judá, as 2 casas de Israel, nós vamos encontrar uma mensagem codificada na parábola do filho pródigo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, leia primeiro a parábola do filho pródigo, e eu sei que você tem um entendimento bem evangelístico a respeito dessa parábola maravilhosa. Só que Deus deixou uma mensagem codificada para que aqueles que conhecem o ensino das 2 casas de Israel estivesse atento ao que Deus estaria falando no Novo Testamento. Acompanha comigo aí. Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Agora, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bom, aqui nós vemos, dos versículos 11 a 13, que um certo homem tinha 2 filhos. E nesses versículos, o texto relata que o filho mais moço, ele pede parte de sua herança, e ele pega aquela herança e vai gastar dissolutamente. O filho mais moço fica cansado daquela vida com o pai. É muito importante que você conheça a história da divisão do reino de Israel. Por quê? Porque esses 2 filhos desse certo homem nos mostra que Efraim e Judá são esses 2 filhos. E esse certo homem, na figura de Deus, é aquele que acaba
perdendo temporariamente o seu filho para as dissoluções dessa vida. Como eu falei, é muito importante você entender a divisão do reino de Israel para esses dois reinos. Por quê? Porque o filho mais moço é a representação de Efraim. Lá na profecia de Jacó, quando Jacó troca as mãos e profere a bênção maior para Efraim, nós vemos que Deus ele coloca o filho mais moço à frente do filho mais velho. Efraim é a figura do filho mais velho, e no decorrer dos anos, na divisão desses dois reinos, nós vemos que Deus entrega Efraim para a Assíria. E assim como esse filho desse certo homem se desviou para as dissoluções, Efraim, como filho mais moço, ele se desvia dos caminhos do Senhor e Deus entrega Efraim para a Assíria. No decorrer da história, nós vemos Efraim no meio das nações, porque ele é o filho mais moço que se desviou dos caminhos de seu pai. Então você vai olhar para essa parábola do filho pródigo e você vai enxergar Efraim como o filho mais moço que saiu para gastar sua herança com dissoluções. Efraim é aquele que se desviou dos caminhos do Senhor e foi misturado com as nações. E temos o filho mais velho que ficou em casa, que representa o reino de Judá. Agora vai lá no versículo 14, que diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Como eu falei, Efraim e Judá, na figura desses dois filhos, nós vemos agora Efraim, o filho mais moço, partindo para uma terra distante e se misturando ao ponto de se alimentar da comida dos porcos. Aqui, os porcos representam as impurezas que o reino de Efraim acabou praticando quando ele estava misturado às nações. Você precisa conhecer a história de Efraim para entender que, por causa do cativeiro assírio, Efraim foi misturado com as nações. E aqui na parábola do filho pródigo, nós vemos o filho mais moço se distanciando de seu pai, indo para uma terra longínqua e se misturando com as impurezas deste mundo. Até ao momento que ele cai em consciência e ele diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Olha só o versículo 20. Versículo 20 diz: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho. Mais uma vez, o filho mais moço retorna para a casa de seu pai. E o seu pai ali o recebe bem, abraça, beija. Nós vemos aqui a contrição do filho, dizendo para o pai: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aqui nós vemos a mesma figura de Efraim. Por quê? Porque do reino de Efraim, da mistura dos povos, depois do cativeiro assírio, nós encontramos ali a criação, a origem do povo samaritano. E até aos dias de hoje, o povo samaritano é conhecido como um povo misturado, como um povo indigno de andar nos caminhos do Senhor. Você vai encontrar no livro de Esdras e de Neemias os judeus rejeitando os samaritanos, porque os samaritanos tinham práticas que não eram condizentes. Os samaritanos tinham práticas que eram contrárias à lei de Deus. Então, ao longo dessa caminhada de que Efraim foi misturado com os povos, nós vemos aqui Efraim aos poucos tentando se envolver com os judeus para adorar o mesmo Deus.
E nós vamos encontrar diversas passagens do próprio Jesus abraçando e trazendo para si os samaritanos. Todas as vezes que você ver o povo samaritano ou a figura de samaritanos na Bíblia, o Senhor está apontando para os gentios, aqueles que foram misturados com os povos e futuramente seria a igreja do nosso Senhor. Então, o filho retorna para a casa do pai, assim como os gentios, através dos samaritanos, voltariam para os caminhos do Senhor. Nós vamos encontrar Oséias dizendo que os dois filhos congregariam as duas casas, Efraim e Judá, Israel e Judá, congregaria e seriam um só povo. Agora continua aí comigo, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui dos versículos 22 ao 24, nós vemos várias figuras importantes que nos conectam com essas duas casas de Israel. Como eu falei, Efraim é o filho mais moço e Judá é o filho mais velho. Mas aqui nesses versículos, Deus está tratando, ou o pai está tratando apenas com o filho mais moço. Primeiro, o pai diz: coloque nele a melhor roupa. E aqui, roupa, a melhor roupa, está falando a respeito do revestimento da justiça de Deus. O filho mais moço, Efraim, que representa também os gentios, está falando a respeito da justiça de Deus que foi derramada através de Jesus e colocou novas vestes nos gentios. A nudez na palavra de Deus, a falta de roupa na palavra de Deus, representa o pecado. E todas as vezes que Deus apontou para alguém ou para alguma nação que estava nua, ela estava dizendo que aquela nação ou aquela pessoa estava em pecado. Quando o pai fala para o filho que vai colocar nele novas roupas, ele está dizendo: meu filho mais novo, Efraim, os gentios, eu estou revestindo vocês da justiça de Deus através de Jesus e da descida do Espírito Santo. Os gentios foram alcançados, Efraim foi alcançado através da justiça de Deus e do revestimento de Deus sobre a vida deles. Agora, ele diz também: e coloque anel no dedo dele. E aqui eu quero te levar para Gênesis capítulo 48, no versículo 20, quando o texto ali vai dizer que Deus colocou o nome de Efraim à frente do de Manassés. E o que isso significa? Significa que o anel que o pai põe no dedo do filho representa a autoridade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, através de Efraim, a igreja, os gentios, recebe uma autoridade espiritual maior do que os judeus nesse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Deus, ele coloca um anel, ele coloca uma autoridade espiritual sobre a igreja por causa do sacrifício de Jesus. Quando o pai ele coloca o anel no dedo do filho, ele está dando ao filho mais moço uma autoridade maior do que a do filho mais velho. Então, ele recebe ali o anel e ganha autoridade. Sandália nos pés fala a respeito da direção de Deus, do caminho que nós devemos seguir. E também fala a respeito das sandálias dos pés daqueles que pregam o evangelho da paz. Você lembra o que o apóstolo Paulo falou a respeito do calçado do evangelho da paz? E o que Isaías também disse: quão formosos são os pés daqueles que pregam boas novas. Deus, através dessa figura, está nos mostrando que ele derrama o Espírito Santo, o revestimento sobre o filho mais moço, que é Efraim e que se tornou a igreja, colocou o anel em seus dedos, a autoridade, e colocou um calçado novo, as sandálias do evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Você, como parte de Efraim, como parte dos gentios, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa pregar a palavra de Deus. E nós vemos também, nessa recepção desse pai, uma figura muito importante quando ele manda matar um novilho cevado para celebrar o retorno do filho. E aqui nós vemos
que esse filho mais moço, ele recebe aquele novilho cevado, ele aceita o sacrifício do novilho. Só poderiam participar daquela festa aqueles que se regozijaram com o retorno do filho e aqueles que estivessem participando daquela mesa. E o prato principal daquela mesa foi o sacrifício daquele novilho. E eu sei que você sabe que o novilho é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse novilho que foi oferecido ao filho mais moço representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O filho mais moço, que eu já falei para você que é Efraim, ele só pôde participar daquela festa porque ele aceitou a recepção de seu pai e ele participou da mesa cujo o prato principal era o novilho. Os gentios só foram salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você lembra do texto? Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam para que a graça chegasse aos gentios. E o novilho, ele representa Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e salvou o filho mais moço e salvou os gentios. Agora, o próprio pai abraça o seu filho e ele diz: nós precisamos nos alegrar porque esse filho, ele estava morto e agora ele reviveu. E é justamente isso que Deus faz conosco. E foi justamente isso que Deus fez com Efraim, com o filho mais moço, com os gentios. Através do sacrifício de Jesus, através do novilho, ele nos deu vida. Nós morremos para este mundo e revivemos para Deus. E num futuro não muito distante, nós ressuscitaremos, porque a ressurreição dos mortos, tirar isso que é corruptível e se revestir da incorruptibilidade. Lembra do texto de 1 Coríntios 15? Quando este corpo mortal ressuscitará e se revestirá da incorruptibilidade. Ali está falando sobre aqueles que morreram para este mundo, literalmente, e ressuscitarão com Cristo. Então, por causa do sacrifício de Jesus, Efraim, o filho mais moço, ele ressuscitou e agora ele tem a autoridade dada pelo Pai. Agora, dos versículos 25 ao 28, nós vamos encontrar a figura de Judá, o filho mais velho. Você precisa entender e lembrar da profecia de Jacó e a bênção das mãos trocadas. Em toda a linhagem de Manassés, o filho mais velho representa Judá. Judá aqui, como filho mais velho, está ali só observando a festa que estava sendo feita ao filho mais novo, Efraim. Vai lá comigo no versículo 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Versículo 27. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou em saúde. O filho mais velho não gosta muito daquela cena que ele viu. Como assim o meu irmão mais novo volta e recebe uma festa? Na verdade, é a mesma figura que nós vemos hoje em relação aos judeus. Aquele judeu raiz que representa esse reino de Judá, eles nunca aceitaram os gentios. Você não lembra os vários conflitos que Jesus tinha com os fariseus e com os religiosos da época a respeito daqueles que não eram judeus e que não eram religiosos? Você lembra o preconceito que os judeus tinham com os samaritanos? E é justamente essa a ideia. O judeu raiz, o judeu que veio da linhagem de Judá, ele olha para os samaritanos, ele olha para os gentios que se misturaram com as nações, como povos que gastaram toda a sua herança. O próprio filho mais velho, que representa Judá, ele não quis sentar na mesa para apreciar a respeito do novilho. E todas as vezes que você olhar para a palavra de Deus e ver uma profecia futura falando de Judá, está falando sobre esse Israel que nós conhecemos. Olha só o versículo 28. O versículo 28 diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho, que representa Judá, nesta parábola que nós estamos fazendo aqui, ele não aceitava
Como assim? O filho que se misturou com os porcos? O filho que rejeitou a herança? O filho que estava lá, gastou tudo? Você coloca autoridade sobre este filho? Você dá anel? Você coloca uma roupa nova? Até hoje, a maior parte dos judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, e até hoje o judeu tem dificuldade de entender a salvação que veio para os gentios. Nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre um zoom que o apóstolo Paulo dá nessa história, mas o que nós precisamos entender é que o filho mais velho, Judá, não quis participar da mesa, assim como esse filho deste homem. Os judeus, boa parte ou a maioria dos judeus, não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como esse filho não quis se reconciliar, não quis sentar na mesa, não quis participar daquela refeição que tinha como prato principal o novilho que foi sacrificado. O filho, ele acha aquilo um absurdo, mas olha só os versículos 29 a 30. Diz assim: Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que dispersou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. E aqui nós vemos o irmão mais velho, e queridos, nós vamos encontrar na história de Judá, em toda a linhagem de Davi, através dos reis, o orgulho de Judá, porque eles achavam que eles eram mais dignos, porque eles ficaram ali nos caminhos do Senhor, não se misturaram com as nações. Este filho, na figura de Judá, ele fica indignado dizendo: eu nunca saí da tua casa, eu nunca saí daqui, eu sempre segui as tuas ordens. Exatamente como os judeus pensavam quando eles olhavam para Efraim, quando eles olhavam para os samaritanos. Agora, o versículo 31 vai dizer assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu também. Então, tudo aquilo que o filho mais novo recebeu, o novilho, a autoridade, tudo aquilo também era do filho mais velho. O grande problema é que o filho mais velho não queria se alegrar junto com o filho mais novo por causa dos ciúmes. E nós vamos encontrar também os profetas dizendo que o próprio Deus colocaria Judá em ciúmes com outro povo ou com uma outra nação. O filho mais velho, Judá, aqui representado por Judá, não quis participar da mesa, não quis celebrar aquela festa com aquele novilho. O filho mais velho rejeitou aquela refeição que tinha como prato principal o novilho que foi sacrificado. Não existe festa, não existe salvação se você não sentar na mesa e participar da mesa com o novilho. Agora, versículo 32 vai dizer assim: Entretanto, era preciso, olha só, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse versículo 32 nos mostra o que Deus quer que Judá faça neste tempo. Ele quer que o nosso irmão, o irmão mais velho da igreja, o irmão mais velho de Efraim, se una com o irmão mais novo. Ou seja, o irmão mais jovem Efraim precisa estar unido com o irmão mais velho Judá. É por isso que nós vamos encontrar vários textos dizendo: Efraim e Judá se unirão como uma só casa, se unirão com uma só família para adorar ao Senhor no seu santo monte. Efraim e Judá, as duas casas de Israel, em Cristo Jesus, formam um só povo. E aqui na figura, nesta parábola do filho pródigo, nós vemos que no decorrer da história, o filho mais moço, por causa do sacrifício de Jesus, ganhou mais autoridade. E hoje, a missão da igreja é o que está escrito no versículo 32, que todas as pessoas se regozijem, que todas as pessoas se alegrem, porque em Cristo Jesus todos nós fazemos parte desta família.
Não existe mais divisão, irmão mais velho, irmão mais novo. Não existe mais divisão, judeus e gentios. Não existe mais divisão, Efraim e Judá. O que existe são os dois irmãos, que também são as duas testemunhas, que estarão diante do seu Pai, se alegrando nessa festa, que futuramente será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e as bodas do Cordeiro. Bom, eu finalizo aqui mais uma vez essa palavra abençoada. E se realmente você foi abençoado ou abençoada por esta palavra, eu peço carinhosamente, se inscreva no canal, se você não for inscrito aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés. E se você também não tem o costume, de deixar comentários, deixa aqui o seu comentário a respeito dessa revelação. E deixa o seu like, porque a sua inscrição, o seu like e o seu comentário abençoa muito este trabalho que eu estou fazendo aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.